uma terra distante chamada Babilônia um homem muito sábio, gentil e fiel a Deus. Seu nome era Daniel, e ele vivia no meio de um povo que havia sido levado para longe de sua casa, mas mesmo assim, ele nunca esqueceu de seu Deus. Daniel era conhecido por ser muito inteligente e honesto, por isso, o rei Dário, o governante da Babilônia, gostava muito dele. Tão sábio era Daniel, que o rei decidiu colocá-lo como um dos 3 governadores mais importantes de todo o reino. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Enquanto tudo isso acontecia no grande palácio da Babilônia, um coelhinho branco, com olhos vermelhos brilhantes e uma manchinha em forma de coração na testa, observava tudo de longe. Ele usava uma túnica azul com estrelas bordadas que brilhavam à luz do sol. O nome dele era Pasquim, e ele era muito especial. Pasquim era um coelho sábio, curioso e silencioso. Sempre que algo importante estava prestes a acontecer, lá estava Pasquim, com suas orelhas em pé e olhos atentos. Ele tinha uma missão: aprender com os justos, entender o bem e ajudar com orações silenciosas do coração. Daniel fazia tudo com tanto amor e dedicação que se destacava mais que os outros governadores e oficiais. Isso deixou alguns deles muito invejosos. Esse Daniel pensa que é melhor do que todos nós, cochichou um dos homens. Precisamos achar algo para acusá-lo, disse outro. Mas, por mais que tentassem, não conseguiam encontrar nenhum erro em Daniel. Ele era justo, honesto e obedecia ao rei. A única coisa diferente era que ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, voltado para Jerusalém. É isso, disseram os invejosos. Vamos fazer uma lei que proíba orações. Então foram até o rei Dário com uma ideia fingidamente genial. Ó rei, vive para sempre! Nós pensamos que seria bom se, por 30 dias, ninguém pudesse fazer pedidos a nenhum deus ou homem, somente ao Senhor, ó rei. Se alguém desobedecer, que seja jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. Pasquim, que ouvia tudo escondido atrás de um vaso dourado, sentiu seu coraçãozinho bater forte. Ele sabia que isso era uma armadilha para Daniel. Daniel ficou sabendo da nova lei. Ele sabia que, se continuasse orando, poderia ser jogado na cova dos leões. Mas também sabia que nunca deixaria de falar com Deus, não importava o que acontecesse. Assim, foi até sua janela, que dava para Jerusalém, ajoelhou-se como sempre e orou com todo o seu coração. Pasquim observava do alto de uma muralha. Ele não conseguia ouvir as palavras de Daniel, mas podia sentir a paz que saía de seu coração. O coelho então fechou os olhos e com suas patinhas juntas também fez uma oração silenciosa. Ó Deus de Daniel, cuide dele, não deixe que o mal vença. Mas os homens invejosos estavam espiando Daniel e correram para contar ao rei. Ó rei, o Daniel desobedeceu a sua ordem, ele orou ao seu Deus. O rei ficou muito triste. Ele gostava de Daniel e tentou encontrar uma maneira de salvá-lo. Mas os homens lembraram o rei. Uma lei assinada pelo Senhor não pode ser desfeita. Com o coração apertado, o rei Dário mandou buscar Daniel. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o salve, disse o rei com tristeza. Ao cair da tarde, Daniel foi levado até a cova. A tampa de pedra foi retirada e o buraco escuro ficou visível. Lá dentro, rugidos fortes podiam ser ouvidos. Eram leões enormes, com olhos brilhantes e dentes afiados como espadas. Pasquim ficou parado na beira de um muro distante, com os olhos fixos em Daniel. O coelhinho queria correr até ele, gritar, não, fazer alguma coisa, mas sabia que sua missão era confiar. Então, com lágrimas escorrendo de seus olhos vermelhos, ele orou mais uma vez. Senhor, mande seus anjos para proteger Daniel. O rei mandou colocar uma pedra sobre a entrada da cova e selou com seu anel real. A noite caiu e o rei Dário não conseguiu dormir. Ele não quis comer, nem ouvir música. Só pensava em Daniel. Pasquim também não dormiu. Ele ficou acordado, olhando para o céu estrelado, confiando no Deus que faz milagres. Uma grande surpresa pela manhã! Assim que amanheceu, o rei Dário correu até a cova e gritou com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus o livrou dos leões? Pasquim pulou para mais perto com os olhos arregalados. De dentro da cova, uma voz serena respondeu. Ó rei, o meu clamor foi ouvido. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal, pois fui achado inocente diante de Deus e do Senhor. O rei ficou maravilhado. Mandou tirar Daniel da cova imediatamente, e nenhum arranhão sequer havia nele. Pasquim sorriu aliviado. Ele pulou de alegria, girando no ar, e suas orelhas balançaram como bandeiras de festa. A oração havia sido ouvida. A justiça e a honra prevaleceram. O rei Dário então mandou punir os homens invejosos que haviam tramado contra Daniel. Depois disso, escreveu uma nova ordem para todo o reino. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel continuou sendo respeitado e amado, e Pasquim, mesmo à distância, continuou acompanhando suas aventuras. Ele sabia que havia aprendido uma lição muito importante. Mesmo em momentos de perigo, quem confia em Deus nunca está sozinho. Um coração valente, que lutou com muita coragem e fé. Pasquim voltou para seu cantinho secreto entre as árvores do Jardim Real e escreveu em seu diário: Hoje vi com meus próprios olhos que a fé move montanhas e até leões. Daniel me ensinou a não ter medo, mesmo quando tudo parece perdido. Que eu também tenha coragem de orar e confiar, sempre. E assim, Daniel seguiu sendo um exemplo de fé. E Pasquim, com sua túnica azul e coração puro, continuou sendo um guardião silencioso das histórias de coragem, orações e milagres. Fim. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Ajude o nosso canal a crescer. Comente, dê um like, compartilhe com todos os amigos e familiares. Precisamos muito da sua ajuda. Até a próxima oração ou vídeo.